dia 18 de março de 2017. Esse é o círculo de número 259. O tema de hoje é auto-mega euforização. Né? A gente já falou muito disso aí nas mini tertúlias, né? Nas próprias tertúlias, o professor Valdo fazia a mega euforização. E faz tempo que a gente não debate assim com mais, vamos dizer, profundidade esse fenômeno. Então a gente pensou em trazer esse tema para hoje, convidamos aí o pessoal, a equipe, né, do Moacir, Hernani, Dulce, mais equipe que trabalha com esses assuntos nos cursos, nas dinâmicas, para que a gente possa debater e ter gente que está trabalhando mais diretamente com esse assunto para nos ajudar. Então, a ideia é que a gente abra o debate e conte com o apoio deles aqui para nos ajudar nas experiências que eles têm tido aí ao longo... Já faz o quê, Moacir, que você tem essa dinâmica? Quanto tempo? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Justamente 2 anos. Mais do que 2... Lembra só do microfone. Dinâmica de auto-mecanização. A dinâmica já tem mais de 2 anos e o curso também uns 4 anos. Então já tem tempo, já tem experiência para passar. O curso de auto-mecanização veio depois da dinâmica. Tá ligado? Tá. O curso de auto-mecanização veio depois da dinâmica, né? Ele criou a dinâmica e depois a auto-mecanização. Então tá. O curso dele está 2 anos, né? O segundo ano de auto-mecanização. Então eu acho que a gente já tem aí um tempo de experiência boa, né? Para a gente poder debater novamente esse assunto. Quem sabe novas perguntas surgiram, novas respostas também devem ter surgido ao longo desse tempo a partir da experiência. Então nós vamos começar o debate trazendo uma possível definição de mega euforização. Está lá no PowerPoint, lá no multimídia. A auto-mega euforização é a potencialização máxima das energias conscienciais sadias, favorecendo a condição da harmonia interior, equilíbrio autopensênico e requintamento mental somático máximos. Então, essa é a definição que eu acho que eles trabalham no curso, não é isso? Vocês trabalham no curso. Então, vamos tentar começar a destrinchar essa definição para a gente começar a criar parâmetros da mega euforização para outros fenômenos que eventualmente a pessoa já experimentou ou ainda experimenta. Então ele coloca lá, né, que ela é a potencialização máxima das energias conscienciais. Eu vou fazer uma pergunta boba, mas eu acho que é bom a gente começar a decupar, como se diz, né, a definição. O que é a potencialização máxima e como é que a gente chega nisso? Só para a gente entender, por ali a gente vai entender o processo, né? O que vocês entendem por potencialização máxima das energias conscienciais? Justamente o que eu tinha olhado, ainda dentro disso, coloca também o seguinte, quem que pode chegar na potencialização máxima? Então, mas aí, vamos primeiro, isso aí é a próxima pergunta. Vamos primeiro entender o que a gente entende na nossa prática, porque também não adianta entender só na teoria. Teoria vai ser válida agora, mas assim, o que é fazer a potencialização máxima das energias? Olha só. Isabel, mas assim, tem uma coisa muito importante aí para a mega euforização nesse conceito, que é a questão do estado vibracional. Então, é onde eu queria chegar. Então, assim, sem estado vibracional, esquece, não tem, porque justamente é o tom da mega... Então, tá, mas tem uma coisa antes. Não, Gabriel, peraí, deixa eu só concluir meu raciocínio aí, você entra. É claro que tudo é muito proporcional ao nível evolutivo de cada um. É óbvio que a mega euforização de um evoluciólogo não vai ser igual à minha. Claro. Então, o que eu quero dizer, Gabriel, é que, na minha opinião, na minha experiência, que eu já consegui, né, que eu sou mega aprendiz também do negócio, assim, tudo começa com a condição da soltura energossomática, que você precisa desenvolver com o tempo, mas, naquele momento, começa com o estado vibracional, né?
Tá, Que mas, é mas, a ó, mas olha só, potencialização. isso que eu ia dizer. Olha só. Primeiro, a auto-mega-euforização. Ela é um fenômeno, na verdade, complexo fenomênico. Condição mínima, como para todos os fenômenos, condição mínima. Não há esse fenômeno sem descoincidência. Com a descoincidência, soltura energossomática. Uma coisa é a gente falar, a pessoa desenvolveu, outra coisa é... Não, qualquer pessoa pode ter soltura energossomática em qualquer momento. Depois, Gabriel, nós estamos só olha na só, definição ainda. Potencialização das energias. Isso. Todo mundo tem energia potencial. Todo mundo tem em algum momento de ter o seu pico de energia. Então, o que é esse pico de energia? A Dulce está trazendo aqui, ó. O estado vibracional é Isso. um tipo de fenômeno. Mas ter o seu pico de energia é uma outra condição. Mas todo mundo pode ter o seu pico de fenômeno. Porque senão a gente vai dizer o seguinte, todo pico de fenômeno que eu tenho estado pico vibracional. de energia. Então, de energia, quer dizer, todo momento máximo que eu estou de energia, a gente está falando a auto-megaforização, qualquer pessoa pode ter o seu foco de energia máximo. Só que ela tem um processo Você tem mais de microfone? intenção. Porque ela não é só isso. Claro, ela a partir do estado vibracional. Vamos escutar aqui o Hernani, com a terceira pessoa. O EV, qualquer EV já é uma potencialização da energia. Isso. O mínimo EV já é uma potencialização de energia. Agora, quando o EV chega no nível mais intenso, mais profundo, associado à condição do equilíbrio holossomático, associado a um estado intraconsciencial de pacificação íntima, de anticonflitividade, e chega uma espécie de alegria íntima, de bem-estar íntimo, você chega num EV mais potente, que aí você começa a ter o que a gente está chamando de mega-euforização. Né? Então, quer dizer, você vai daquele estado de energia potencializado mínimo para um estado de energia potencializado mais profundo, até chegar na mega-euforização. Mas olha só, Hernani, mas desde que o que se entenda como pacificação, alegria, bem-estar íntimo seja voltado para o outro, para o processo de assistência. Então, isso é uma condição também muito que se deve ter, se colocar. Eu acho que todo o fenômeno de auto-mega-euforização, se a gente for colocar o fenômeno, ele teria uma visão assistencial. Agora, na verdade, o que o professor Valdo fala é que a mega-euforização leva a pessoa à condição assistencial, pelo seguinte: quando a pessoa chega nesse estado, ela fica numa condição tal de equilíbrio que ela não mais consegue pensar só em si. Isso. Ela faz uma espécie de egocídio, porque ela chega num estado que, para ela pensa assim: eu não preciso de mais nada para mim. Eu já atingi uma condição que eu não peço mais nada para mim, eu tenho que distribuir isso, eu tenho que compartilhar esse estado com os outros. Quer dizer que, na verdade, acho que o que vocês estão querendo falar é o seguinte: se a pessoa realmente chegou num nível razoável de auto-mega-euforização, ela naturalmente vai se tornar mais benévola, mais fraterna, porque o próprio estado é isso. Porque ela mentalmente há uma questão de harmonia com o processo de comunex evoluída. Senão, a gente estaria falando que uma pessoa que tem isso, e muitas vezes ele teve uma potencialização de energia e tem um monte de sensitivos aí assediados com potencialização de energia. Mas daí já não é a mega. Não é o mesmo. Então, a mega-euforização, ela tem que ter esse divisor. Ela é da harmonia, do equilíbrio, né? Vamos escutar. Oi, perdão, fala, Isabel, pode falar. Não, eu só queria, em cima do que o Hernani falou, eu penso que essa questão da pacificação íntima é uma coisa muito séria e importante, porque quando você sente isso, você não, por incrível que pareça, você não pensa mais em você. Você vê as outras pessoas, você vê as coisas ao seu redor de uma forma assim, como é que eu vou dizer, de uma forma de que todos ali poderiam estar nesta condição, e você passa isso porque você quer que essas pessoas fiquem assim. Então você enxerga o positivo, você enxerga o lado bom, mesmo que a coisa esteja assim, muito ruim, você consegue, por incrível que pareça, perceber o lado bom daquilo
e passar uma energia muito positiva. Então, eu acho que essa questão da pacificação íntima, do estado íntimo da pessoa, e essa questão do ego, de você deixar o seu ego e conseguir perceber tudo que está à sua volta, eu penso que é um passo para a auto-mega euforização. É um passo, é uma consequência. Nós vamos voltar aqui. Fala. Eu penso o seguinte, como está aqui uma das definições aqui do o EV. Fala no O microfone. EV é o primeiro instrumento da consciência, né? Já a mega-euforização é o domínio dos mega-instrumentos energéticos. Então, é o seguinte, assim, o EV é a chave. Então, assim, para você chegar na mega-euforização, o EV faz parte da inibição. Então, a mega-euforização é um estado íntimo que está superior, não pode entender, superior ao EV. Superior ao EV, porque o EV é um estágio. É o começo, é o começo. Você deu a partida. Deu a partida e tal. Então é o seguinte, assim, é que às vezes as pessoas deu a partida no carro. O estado vibracional, porque faltou uma coisa. O estado vibracional, ela é um estado íntimo que a pessoa, é a chave, ela é aquele estado vibracional. Para ela chegar, se ela chegou na mega-euforização, ou auto-mega-euforização, ela já ultrapassou aquele estágio, o primeiro estágio, né, estado do estado vibracional, entendeu? Se você seguir em frente, vem a mega-euforização, né? Existe um crescendo dentro da Conscienciologia aqui, que diz assim, a chave, o EV, arco voltaico e mega-euforização. Eu falo assim, e o mega-euforização ele é a ponte para você chegar na cosmoconsciência. E para você chegar na cosmoconsciência, tem uma linha tênue que é entre a mega-euforização e a consciência cósmica, que é a transafetividade. Então, assim, é uma linha de crescendo evolutivo. É que você está falando, justamente eu concordo nessa tua linha de pensamento, Moacir, que você está colocando é o seguinte, o fenômeno que antecede, ele é o estado vibracional. Só que o que diferencia do estado vibracional comum que a gente faz é que tem esse processo que ele é mental de conexão com uma coisa muito evoluída, sim, que aí ele caminha, então ele está no grupo da cosmoconsciência. Ele é o mínimo daqui, ó, da cosmoconsciência. O estado vibracional, ele mexe com as energias mais, vamos supor, de bicho, com as energias do corpo físico e tal. Já quando você entra mais no mental somático, aí você entra na mega-euforização, já é um estado mais mental somático. Já é um voo cruzeiro. Ele é um outro, por isso que é o complexo fenomênico, de fenômeno de mental soma. Ele já começa... Deixa eu só dar uma complementada aqui. Eu vejo a mega-euforização como uma maximização do bem-estar. Tá? Então, assim, você tem... o Valdo até fala aqui de higiene consciencial e tal. Então, você, para chegar na mega-euforização, você tem que ter um básico afetivo, um básico energético, um básico mental, né? Então, ele coloca aqui, né? Pessoa em condição, como é que ele fala aqui? Como querer que o povo, ou as vítimas da Robex, cheguem à mega-euforização, subjugadas às espúrias condições primárias do dogmatismo, não se pode ter nem sectarismo, nem facciosismo. Então, veja, existe pré-requisito para a mega-euforização. Sim, nós vamos discutir já. Vamos discutir. Mas essa maximização que você perguntou aí, o pico aí que eu vejo, é o pico do bem-estar. Existem condições afetivas envolvidas, mental-somáticas, parapsíquicas, fenomênicas. Quer dizer, na verdade, é holossomático. Holossomática. É isso que a gente tem que começar a entender, né? Então, eu vejo assim, ó, você chegou num basal de bem-estar, por exemplo. Tá? Poxa, você não tem mais uma trava parapsíquica ou intrapsíquica, uma trava afetiva ou uma trava mental somática, um viés ali de percepção distorcido. Quer dizer, isso o basicão você já resolveu. Aí você começa a trabalhar com energia, e aí eu vejo uma coisa importante também, é ressaltar que energia é vontade. Então a pessoa fala assim, como você pode otimizar a sua energia? Com muita vontade. Você pega a sua vontade e vai mobilizando mais e mais vontade. Quanto mais vontade você tiver, mais energia você vai mobilizar. E isso gera uma confusão, porque a pessoa associa a mega-euforização como um estado meio que instalado. Assim, eu vou chegar na mega-euforização, não vai, como o Moacir falou, né? E o Hernani, é EV, né? É mobilização de vontade, né?
Mas, a meu ver, existe um pré-requisito ali, existe um basal para a pessoa partir. A partir daquele basal, ela O basal você está chamando o EV. bem-estar básico. É que tem que ter um patamar determinado para ela poder tentar alcançar. Existe o estado da mega euforização também. São estágios. Estágio do... Eu falo assim, é uma condição energética, mas já é... Gente, mais hoje nós estamos automática. precisando de Ela mais 15 transcende microfones. mais o corpo físico, transcende as... Pode pensar. Só que eu vejo assim, Moacir, eu vejo que o EV, ele precisa, por exemplo, todo mundo aqui faz EV, faz força para fazer EV e tal. Sem o EV você não chega na mega Pois é, euforização. sim, não chega. Só que é o seguinte, é como se você fosse puxar um carro, tá? Vamos botar ele a 200 por hora, esse carro, ok? Tá. Tem carro que tem roda, tem carro que está faltando uma roda, tem carro que não tem gasolina. Então, assim, o carro precisa ter as 4 rodas, motor, entende? Com gasolina, alguma coisa para você puxar aquele troço. Se não tiver um basal, por mais que você mobilize energia, ele coloca isso aqui, o sectarismo, o facciosismo. Então, aí as deixa eu te estruturas. fazer uma pergunta. Dulce, deixa só a Dulce terminar, que ela não pôde falar. Fala, Dulce. Não, é que eu queria compartilhar uma frase, assim, É porque eu estava em alguma ocasião no laboratório que eu fiz, eu estava com essa questão de... Eu me perguntei e tive uma inspiração que eu queria entender do ponto de vista energo-holossomático, afinal, o que era a mega euforização, né? E é aquela coisa que o professor Valdo tanto fala para a gente, que você tem que ver o assunto por vários flancos, Facetas. porque tem um flanco que vai ajudar a pessoa a compreender, né? A entender melhor. Aí, a informação que pode parecer óbvia, mas, enfim, para mim, me ajudou muito. Daí eu vou ler aqui para vocês que eu lembrei, que é bem dentro do que ele colocou, mas que, assim, eu fiz aquele diálogo mental, mas, afinal, o que é isso em termos de holossoma, né? Aí veio, assim, a ideia de que é a homeostasia holossomática momentânea a partir da potencialização máxima do holochakra, e que isso faz com que as E6 pessoais potentes invadam o holossoma e harmonizem a consciência, promovendo sentimentos elevados, ideias avançadas e bem-estar íntimo. Ou seja, é uma questão realmente da potencialização, é energossomático, é uma condição energossomática, capaz de invadir o holossoma. Isso me deu um clique, falei, peguei. Claro, é a energia que invade e altera para melhor o seu estado consciencial como um todo. Exatamente. Mas aí, nessa questão da energia que a gente está falando, o estado vibracional, ele é um fenômeno, em termos de classificação, fenômeno neutro. O estado vibracional, a gente... Tá. Não, tudo bem, já passamos disso, já estamos para frente. Aí, não, calma, só um pouquinho. E aí o que a gente está falando é que mega euforização, se você for traçar nessa linha de pensamento, ele é um fenômeno, então, que ele é mais complexo e porque ele envolve o processo mental somático. Aí a gente vai classificar em termos de fenômeno de gradiente, no que vai chegar na cosmoconsciência. Envolve o holossoma. Se envolveu isso, é porque aí já envolve. Então a gente vai colocar sempre, vai ser homeostático, a pessoa vai estar bem e ele vai fazer essa conexão com algum processo de dimensão mais evoluída. Então, isso já em si já diferencia. Se a gente for classificar termos de veículos que mexe, ele é mais holossomático. Tipo, o estado vibracional mexe muito mais com o energossoma. Mas eu entendo que a mega euforização... Complexificou. Ele é complexo. Então, ele já... Ali a gente já começa a ver que vai envolver muito mais fenômenos, né? Então, aí pode fazer a pergunta, tem conexão com central extrafísica da fraternidade toda vez que a pessoa entra na mega euforização? Não tem, é só íntimo. Vamos deixar aqui vamos ver o que o Hernani quer falar. Você quer falar, Hernani? Só lembrar também essa condição do encapsulamento. Porque quando você vai fazer, por exemplo, vai promover a mega euforização através do arco voltaico, como o Valdo fazia aqui naquelas sessões, né? O primeiro passo é o encapsulamento da pessoa. Isso. Né? Você Que é uma espécie, outro. o Você equivalente a outro. você promover um EV na pessoa. Né? E por isso que a auto-mega euforização também, o primeiro passo é o autoencapsulamento através do EV, porque você precisa isolar
as interferências energéticas de tudo que é tipo, né? Então, você consegue depurar sua energia, e aí você, com o EV, que é o primeiro estágio, você vai expandindo o processo e atingindo todo o holossoma. Agora, é claro que se a pessoa não tem nenhum equilíbrio íntimo, ela pode até chegar num EV, assim, mas ela não vai expandir esse EV, ela vai ficar só naquele nível básico. É isso que eles estão falando. É isso aí. Tem aqui o seguinte: o auge dos efeitos sadios da automegorização é o contato com as consciências mais evoluídas. Que é o que ele está falando, Gabriel. Que entra, né? Por isso o autoencapsulamento e a mudança do estado intraconsciencial para melhor no seu pique. Encapsulamento, é por isso que eu estou dizendo que é um complexo fenomênico. Não tem automegaforização. Sem esse autoencapsulamento, heteroencapsulamento, encapsulamento do processo do ambiente, que era o que se ocorria aqui. Então, na verdade, a gente tem que fazer essa anatomização dos fenômenos, porque envolve vários fenômenos. E isso é completamente diferente de dizer estado vibracional. Ah, sim. Então, ele é muito mais amplo. Eu acho que a gente chegou agora, então, É isso. Não, a gente, então, chegou agora para poder diferenciar, né? O que ele está ajudando a diferenciar o que é megaforização de outros fenômenos. Então, eu acho que está bem claro, né? Não é um estado vibracional. O estado vibracional é o que antecede, provavelmente, isso. É uma coisa complexa, holossomática, que atinge profundamente a intraconsciencialidade da pessoa e coloca ela num patamar de estado consciencial ímpar, né, do ponto de vista de avanço. Fala. Se tiverem perguntas também, por favor, gente. Tudo bem, então a base desse fenômeno é pensênico. Você entra num estado de tranquilidade íntima, de pacificação tal, que você, através dessa pacificação, você fica bem, instantaneamente, após todos esses passos iniciais. Só um pouquinho. Aí você faz o EV, você faz o arco voltaico, às vezes o alto arco voltaico em si mesmo, aí aplica em alguém. Aí você vai se tranquilizando intimamente. A partir dessa autotranquilização, você já não pensa mais no outro. Você começa a transmitir aquilo para os ambientes e para os locais onde você está. Será que seria assim? Eu acho que, posso ser bem honesta, esse é o de pobre. Desculpa o mau jeito, mas é que é para a gente classificar. É uma mega euforização de pobre. E como é que seria? Não, eu estou assim no passo a passo, vamos entender. Como então vamos ajudar aqui, gente. Uma mega euforização de rico. De rico. Não sei se vocês concordam. De rico, nada de pobre. Eu não sei se vocês concordam. Fala. A riqueza é relativa. A riqueza é relativa. Eu tenho um exemplo de mega euforização de rico. Aconteceu aqui na frente. Precisa tomar consciência do que é de rico e de pobre, mas tem pobre que é muito mais alto, megaforização do que um rico. Então, não, eu estou dizendo pobre assim. Por favor, hein, gente, me entendam. Não, deixa eu precisar de um advogado. Deixa eu só explicar o porquê. Sentido de... Porque eu acho que a mega... Por que eu falei que é de pobre no meu entendimento, tá? Porque eu entendo a mega euforização não é apenas um equilíbriozinho, que você começa a se sentir um pouquinho melhor. Entende? Aquilo é o começo, eu entendo assim. Vocês que estão com mais experiências, por favor, me corrijam se eu estou errado. Eu acho que a mega euforização te leva num estado transcendente e que é até mais difícil de ser falado em palavras. Porque a palavra tranquilidade não abarca ainda o que é. Na introdução desse verbete aqui, a gente vê que há autopensenizações que fazem a pessoa se aproximar do colégio invisível dos evoluciólogos. Isso. Né? Aí lá adiante, ali na autoconscienciologia, fala que a automegaforização é também uma questão de pacificação íntima. E aí, por aqui que eu cheguei a esse entendimento, pelo menos inicial, do que seria. Isso. É que eu acho que... Pra gente, porque assim, pensa, digamos que eu nunca tenha tido uma. Eu preciso entender um passo a passo, né?
Digamos, seria uma alfabetização para a psíquica. Claro, né? claro. Então, para começar, se eu começo a me sentir assim, melhor no meu dia a dia, se eu começo a empregar as minhas energias para me sentir bem, empregar as minhas energias para fazer os ambientes melhorarem, e as pessoas que estão ao meu redor se sentirem mais felizes, equilibradas, Já está no tranquilas, caminho, já está no caminho. Eu já estou no caminho. Agora, como que a gente vai além disso? Já está no caminho. Isso é o começo. Eu acho que acho que ela queria falar só um pouquinho, você já estava na fila aí. Primeiro eu queria voltar aí quando você falou, acho que a Márcia perguntou o que seria uma mega euforização de rico. A gente teve aqui durante exatamente 3 anos e 2 meses, de março de 2010 a junho de 2013, quando o Valdo fazia aí na frente, todo mundo percebia, aquilo ali para mim era de rico, porque ele fazia quantas vezes? Eu pelo menos estive aí na frente 4 vezes. E todo mundo percebia exatamente o momento. Só que aquilo ali, está até escrito aqui, uma coisa é a mega euforização pública, que é promovida pelos amparadores. Né? Qualquer um vai entrar porque tem um super epicom aí, com uma equipex querendo promover aquilo de forma para a pessoa adquirir sinapse. Então, assim, a partir daquelas sinapses, porque ele fez isso para todo mundo adquirir sinapses a partir daquele campo aqui, para a gente própria fazer, em casa ou em qualquer local. Obviamente que aí, gente, passa pelo domínio das energias. Eu não vejo como não ter mega euforização sem dominar as energias. Você falou uma coisa que todo mundo poderia perceber. Nós vamos falar. Só um minutinho. Por favor, Gabriel. Eu esperei um tempão para poder pegar o microfone. Outra coisa, Mabel, aqui nessa parte que vocês colocaram do léxico de ortopensatas, está aqui, mega euforização, bem interessante. Ó, o trabalho intelectual, desde quitarístico, pode levar a consim ao estado da mega euforização. Quem aqui nunca escreveu um verbete e depois do trabalho não se sentiu super euforizado? Quem aqui nunca foi num curso de campo, tipo sexta-feira à noite do SCP-2, e estava super mega euforizado? Então, assim, gente, são gradações, são ocasiões. Claro. Não é só um momento. São pontuais, mas a pessoa pode fazer também em qualquer momento. Penso eu, se dominar as energias, a pessoa pode fazer a qualquer momento. Então, vamos voltar aqui na Márcia. Você já contribuiu para a gente ajudar a Márcia aqui. Agora eu vou pedir o apelo da equipe aqui. Gente, como é que ajuda a Márcia? Acho que a pergunta da Márcia é assim. É assim que eu chego na mega euforização? Acho que a sua pergunta é mais ou menos assim. Como é que eu faço? Como se dá um crescendo, né? Porque essa coisa, o entendimento inicial já ocorreu. Né? Eu vou me pacificando, pacifico os ambientes e os outros. E aí? Mas, porque uma coisa é aquela auto-mega euforização que é provocada, que às vezes você nem percebe, você chega naquilo e não é nem intencional. Mas posso fazer uma complementação? Outra coisa é aquela que você provoca e fica e mantém. Esquece um pouco a semântica. Euforização, energização, delação. Esquece um pouco a semântica. Pensa assim, o seu bem-estar, isso que a Marlene falou ali. Você está num curso e aí desassediou, você se sentiu super bem com aquilo ali. Aquilo ali pode ser o seu referencial de homeostase. É a partir daquele ponto ali, por exemplo, o dia que você estiver num curso ou em um lugar aqui qualquer, que você sentiu assim um fluxo dentro de você, de um profundo bem-estar, você pode fechar os olhos e começar a trabalhar um monte com a sua energia, e aquele ali é como se fosse um bastão. Você vai pegar o bastão daquele seu momento intraconsciencial para fazer uma extrapolação, que o nome é mega euforização, mas é como se você fosse sentir um profundo bem-estar, uma vontade de beijar a pedra, abraçar a árvore, e aquilo que o Hernani comentou, você perde o sentido de pensar em você. Esse bem-estar todo que você está sentindo, você quer quer extravasar isso. Não é só uma questão de benevolência assistencial, é uma questão de lógica. Não, que não tem como segurar. Não tem como segurar. Você tem vontade de compartilhar aquilo. E eu vejo que a mega euforização, ela tem uma relação direta com o recim. Então, infelizmente, o professor Valdo fez um esforço danado, mas com certeza que muitas pessoas só conseguiu chegar num profundo bem-estar ali com ele, depois de trabalhar suas recins, os seus sectarismos, os seus facciosismos, isso que ele traz aqui no texto, entendeu? Então, eu vejo que a gente fica muito, às vezes, preocupado com a semântica, né? O que é aquilo, mas esquece de se voltar para dentro de si. O que interessa é o seu bem-estar, é a sua homeostase. Né? É um processo vivencial. Então, assim,
O nível que Aqui cada um nós estamos chega é discutindo, relativo. nós estamos discutindo 1% da teoria. Obviamente, gente, que essa teoria só vai nos ajudar a partir da prática pessoal. Olha, segundo aqui, o equilíbrio íntimo, né, movimenta o mental soma da pessoa. A partir do discernimento, tudo melhora para a consciência, abrindo caminho para a automegaforização. Quer dizer, sem o fórum íntimo, sem tudo que tal, a pessoa não chega na automegaforização. Bom, então nós chegamos a acho que é um consenso, né? Um mínimo de pacificação íntima e de anticonflitividade mínima tem que existir para que a coisa aconteça. Só que é claro, se a coisa acontecer, a pacificação íntima vai aumentar um monte. Mabel, eu participei do curso, né, que teve da automegaforização, que teve o ano passado, e a experiência que eu tive ali, eu estava falando com a Tatiana, foi mais ou menos assim. Lá pelas tantas, o curso já tinha começado, já estava, não foi nem no campo, foi durante os debates ali. Eu senti como se todas as, assim, que eu tivesse o meu campo assim expandido e que eu estava, é como se eu estivesse desperta ali. Eu falei, nossa, então é isso que o desperto sente. Então eu conectei muito a questão da automegaforização com a desperticidade, porque eu senti que naquele momento eu não tinha nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de interferência, era um campo limpo e era feliz, era benéfico, né? Era uma coisa bem assim. Eu falei, não, esse eu tenho que guardar, né? Como o Eduardo fala, né? Como um padrão homeostático de referência, mas desse estado de automegaforização. Mas aí é nisso que eu estava dizendo, que ontem também o que ela tinha falado, que é o seguinte, ó, eu tinha feito uma pergunta para o Walter, que era a seguinte. Primeiro, todas as tertúlias, ele estava em mega euforização e ele promovia a mega euforização? Sim. O que acontecia? Existe a questão de quando ele parava aquilo, que é mais um teatro, é um processo de a gente parar e se conectar, porque se estivéssemos o tempo todo conseguindo perceber as energias conectado, com divisão de atenção e outros atributos, estaríamos percebendo o estado a mega euforização. Então, sim, a mega euforização não precisava só a pessoa, eu parei. Tem pessoas que conseguem já chegar naquilo ali. O Eduardo falou aí que a gente estava dizendo de todo mundo pode chegar na mega euforização, mas o que acontecia? Tem pessoas que chegam próximo do Valdo e ficavam irritadas. Por quê? Uma das coisas que, quando nessa época eu fiz a pergunta, é que a pessoa tinha que ir se desenvolvendo e por isso que ele não iniciou falando já nos primeiros momentos e nem na época do IPC ou do Centro de Consciência Contínua, porque as pessoas tinham que estar fazendo aquela questão de reforma íntima, ou seja, da reciclagem intraconsciencial. Então, tem alguns pré-requisitos. Eu acho que você não chega na mega euforização. Agora, nós vimos casos de pessoas com estado vibracional, com muito domínio de energia e perturbada, né? Eu não tinha terminado ainda, Gabriel. Eu queria só complementar, como você falou do pré-requisito, eu ia falar justamente alguma coisa nesse sentido. O que eu percebo? Por exemplo, tem algumas coisas que são aproximações simples, né, da automega-euforização. Por exemplo, a Primener. Então, quem que já teve uma Primener? Então, qual que foi, o que você sentiu? Como que foi o estado? Como é que é isso? Então, eu estou fazendo, por exemplo, o mapeamento da sinalética desses estados. Então, o que é a Primener, a Cipriene, o encapsulamento. Às vezes a pessoa se sente bem encapsulada, não encapsulada porque ela está ruim, alguma coisa assim, ela foi encapsulada por causa do amparo. O extrapolacionismo também depende da pessoa. Então, assim, essa questão da gente saber delimitar o que é cada coisa, acho que é interessante. E eu acho que é um crescendo. Eu não sei o que vem primeiro. A Primener, o encapsulamento... Aí você entrou, acho que é tudo na mesma ordem, que aí que é a complexidade. Uhum. Então, mas aí, então vamos discutir aqui com todo mundo quais seriam, se é que existe, né, os pré-requisitos básicos, ou qualquer pessoa pode chegar na auto-mega-euforização. Fala, Edu. Eu acho, Mabel, que a gente tem que fazer uma diferenciação, pode fazer uma diferenciação da mega-euforização provocada como extrapolação do amparador, e essa eu acho que a maioria das pessoas pode chegar. A auto-mega-euforização... Sozinha, anímica. É quando o seu estado íntimo de euforização transborda por si só. Esse sim é que eu acho que tem muito mais pré-requisito que os outros. Vocês concordam, gente? Sim. Todo mundo. Então, são coisas distintas, né? Aquela anímica e aquela que tem a multidimensionalidade atuando, que é mais parapsíquica. Então, pronto.
querem discutir qual? A auto, né? Então vamos discutir Eu auto. acho o seguinte, assim, se a pessoa chegar na megaforização, sem o contato de amparador de altíssimo nível, eu acho que é quase impossível. Meu modo de pensar, quase impossível. Você acha, por exemplo... Agora, o veterano, sei lá, o Valdo e tal, ele por si só, ele fazia isso. Mas... Você acha que a auto-mega-euforização não pode ser anímica, simplesmente anímica, Moacir? Olha... Você acha difícil? Eu acho o seguinte, assim, pode, no nosso... até pode, mas aquele negócio assim, não, é um negócio... Um evoluciólogo faz sozinho. Tanto diz o seguinte, é isso, lógico. É isso, né, que vocês estão querendo dizer? É de nível de... Eu acho que antes do nível do evoluciólogo, você pode rememorar e evocar um estado seu íntimo, até do intermissivo. Quando você teve isso que ele fala aqui, que é o contato com a comunex evoluída. Se você evoca esse estado para você, você fez uma auto-mega-euforização por você. E aí você pode... Você pode evocar, mas conseguiu? Conseguiu. É isso, gente. Eu acho que conseguir é possível, mas quem sabe não seja uma constante. Fala, vamos Agora, ver o Hernani aqui, outra opinião. Quem quiser, tem uma revista da Revista Consciência, no capítulo 5.2, está lá. Eu tive uma experiência, está escrito lá, que o Valdo classificou de mini samadhi, que é nesse sentido. Porque a experiência que eu tive lá foi eu em pé, dentro da empresa, senti aquele... É um fato de energia que entrou na minha... Microfone, amor. Entrou no chakra, veio até o tórax, assim, é como se fosse uma implosão e saiu para a cabeça, saiu fora do corpo. Então, assim, quando eu voltei, naquele estado lá, que eu estava sentindo lá fora do corpo, assim, era indivisível. Não existia atrito, não existia nada. Resolvi algumas paradas, que eu, às vezes, até fico sentindo de falar, porque é o seguinte, olha, Jesus Cristo, religião, tudo que vocês imaginar ficou pequeno para mim naquele momento lá. Agora aquilo deve ter sido patrocinado, Deixa eu te fazer uma pergunta, Moacir. Peraí. Quando eu voltei, é que o negócio pegou, porque aquilo inundou de energia por todos os poros, todos os buracos que eu tinha, e eu falei, o que eu faço agora? Saí da empresa, porque eu tinha uma certa regalia, peguei um ônibus, fui até o Parque Dom Pedro e voltei jogando energia para tudo quanto era mega assediador, tudo, aquele negócio de você beijar bumbum de criança e tudo, e outra coisa, e tranquilo ainda. Por quê? No fundo eu queria extravasar aquela sensação de bem-estar e energia que eu queria que todo mundo sentisse. Até os mega assediadores, não estou falando em público, mas dentro de mim estava... É aquela história da monja, né? Aquilo era chama assim, uma coisa normal, uma coisa, não tinha como segurar aquilo. Agora uma pergunta para você. Se você fosse pensar um dia antes ou uma semana antes desse fenômeno que você teve, como é que você estava? Como é que eu estava? Porque é o seguinte, eu estava num certo conflito, vou dizer assim, porque eu trabalhava no centro espírita, né, e já conhecia a Conscienciologia. E transição. Dando aula de Conscienciologia como se fosse uma escolinha dentro do centro espírita. E aí aconteceu, todo o centro espírita, a diretoria, começaram a me encontrar e me recriminar e tal, né? O que aconteceu? Eu falei, aí no outro dia eu estava lá dando passe e senti uma expansão da minha consciência e veio e senti o que o povo sentia, percebia, tudo ali. Aí eu falei, opa, né? Continuei dando passe, terminou o negócio, fui embora, falei, não volto mais aqui. Mas no outro dia eu voltei lá para despedir dessa senhora, uma senhora lá de cor até, que fazia o trabalho junto comigo lá, que era mais, né, mais aberto nesse sentido. E aí, chegamos assim, tinha um copinho em cima da mesa, um copinho de plástico, começou a pular, feito difícil, pular sozinho, o copinho lá na frente. E ela falou, feito difícil, e tal. Eu saí, falei, não volto mais daqui, e despedi dela, foi a única pessoa que eu despedi. No outro dia...
Você teve? Eu estou lá, porque aquilo criou, sabe, ainda tinha algumas, né, será que eu estou fazendo certo isso? Será que... É um banho energético comprobatório Samadhi. O Valdo falou assim, ó, teve o dedo no serenão, dedo aí, porque depois de um mês, gente, que eu encontrei com o Valdo, ele falou, é muita luz. Quer dizer, aquilo foi uma lição para mim, sabe? Depois de um mês, por uma semana, eu cheguei em casa, deitei na cama assim e falei, eu quero isso de novo, né? Na hora que eu comecei a pensar que ele começou a subir, mas eu senti que alguma coisa bateu a mão na minha cabeça e... Seguro. Agora, sim, provavelmente... Porque aquilo poderia... Claro, te deixar meio... Te ajudar a mexer. Mas provavelmente, assim, o seu nível de conflito íntimo era mínimo. O processo de pacificação sua Não, mas aí era máximo. vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa, gente. Ajuste intraconsciencial. Ele estava em conflito, sim. Não é conflito, porque, mas calma, deixa eu só falar o que eu penso. Espera só um pouquinho, gente. Não é isso. Peraí, vamos ver se eu consigo entender. Não é entender, levantar uma hipótese. O Moacir, na essência, a mim não me parece uma pessoa extremamente conflitiva. Não me parece. Mas ele estava vivenciando uma fase de dificuldade. Dificuldade. Mas a base dessa consciência não é essa. É pacífica. Ela é outra. Isso aí é minha hipótese, tá certo, gente? Então, o que significa? Aquele conflito, ele era uma coisa temporária, Lógico, passageira, perfeito. momentânea. Ele tinha estofo intraconsciencial que poderia ser mexido para chegar nisso. Não tem como... Essa é a minha hipótese, essa é a minha hipótese, tá? Não tem como uma pessoa conflituosa na essência íntima... A palavra foi mal colocada. Conflituosa na essência íntima, alcançar um estado que beira a cosmoconsciência, uma mega euforização, e pacificar de uma hora para outra um processo, às vezes, intraconsciencial bélico, por exemplo. Tem que ter o básico. Isso está escrito aqui, o Valdo colocou isso. Pode falar. Esse é um conflito. Vai invadindo, viu? Você invade aqui porque... Muito até... Assim, vou pedir para ela invadir. Ela já está doida para falar. É a primeira vez que eu participo. Mas eu acredito assim, que no caso dele, ele não estava em um conflito temporário. Fazia dias que ele estava nisso. Mas pensa em vidas. Pensa em vidas. Então, pensa uma consciência... A partir do momento que ele decidiu o que realmente ele queria... Isso abriu portas. Realmente ele queria vir a passar para a conscienciologia. Eu já estava na conscienciologia. Ok, mas o senhor decidiu. Claro que foi. O senhor deixou de lado. Mas o fato é como é que ele chegou lá, isso que estão discutindo. Com o espiritismo, tudo aquilo e tal. Isso te levou ao estado eufórico. O senhor decidiu. Então, mas veja, para ele chegar lá, o que a gente está querendo trazer é o seguinte, foi patrocinado por amparador e provavelmente por causa dessa mudança de decisão que ele fez. Mas para ele chegar nesse estado mais avançado, pelo menos pelo que ele está falando, a hipótese, mas gente, a hipótese, eu não tenho certeza e não estou na pele dele, é que ele tenha dentro dele, em termos de consciência, ao longo da série X, um estofo, um preparo, entendeu? Para conseguir chegar. Porque, por exemplo, pode ser que se fosse comigo, eu não conseguisse chegar. Mesmo eu tendo essa decisão, entendeu? É a base da consciência. Quantas vezes por semana, por mês, o senhor participava disso? Fazia aqui e lá. Eu participava uma semana, mas é o seguinte, assim... Então, assim... Mesmo antes de conhecer a conscienciologia, eu já tinha tido experiências fora do corpo, experiências antes de ter conscienciologia. Eu entendo, mas não deixa de ser uma... Eu já conhecia a conscienciologia, estava conhecendo a conscienciologia, mais de meses lá. Na hora que, sabe, aquilo é como se diz assim, você encontrou, eu já tinha tido outras experiências, revelação até em bloco na minha cabeça, antes de ter essa experiência. Chama-se extrapolação. A gente tem nome para isso, já foi dado o nome. O Moacir passou por uma extrapolação,
patrocinada por uma mega amparador que levou ele para que ele chancelasse Deixa eu a só fazer uma decisão pergunta, que ele então. tinha feito. Tem uma pergunta. Microfone, por favor. Fernando falou agora, Claro. mérito, e isso é sinal que ele pode fazer isso. Entendeu? É Ele já mérito. está em condições de fazer isso. É isso que eu estou querendo falar. Tem uma base, existe Mas aí um mérito. essa é a pergunta que eu faço. É o seguinte, a pessoa que tem a mega euforização aqui, mesmo com extrapolação no físico, ela teria já vivenciado na dimensão extrafísica, antes da ressoma, algum vislumbre daquilo, algum contato, para daí fixar no paracérebro e vir? Eu acho que sim. No meu caso... Essa seria uma condição sine qua non que tem que ter, ou seja, muito difícil a pessoa, a partir somente da dimensão física, sem nunca ter experienciado, sem nunca ter tido contato com dimensões evoluídas, chegar na mega euforização? Acho que não. Sine qua non, eu não digo, mas é bem provável, né, que a pessoa já estudou isso antes, ela já teve algum processo de expansão de energias antes. Ou ele já viveu em comunidades mais Isso é coisa avançada. equilibradas. A pessoa jejuna não vai chegar nisso. Isso é normal. Sabe por que eu tenho certeza disso? Certeza disso? Porque na hora que eu estava naquele estado lá, gente, é um negócio assim, é íntegro, não tem hiato, não tem nenhuma contradição de nada. Não tem dúvida, né, Moacir? E eu me via num estado tal que você, assim, é como se eu olhasse para trás, assim, visse processo religioso, processo de misticismo, de religião, de tudo. E eu lembro, naquele momento, assim, que eu falei assim, eu sou mais do que tudo isso. Eu sou mais do que tudo isso. Né? Mas, mesmo assim, é o íntimo que fala isso. Real, não estou falando, sabe, quando eu voltei, aí que o negócio pegou, porque entra no psicossoma, no corpo físico, e inunda você de energia, tanto que eu levei um mês ali, que só de eu jogar na pessoa, pensar na pessoa, a pessoa melhorava a dor de cabeça na hora, sozinho, só de... Moacir, depois será que foi sumindo, foi desaparecendo. Foi virando abóbora. Moacir, né, conforme você foi falando, eu fui elencando aqui algumas questões, como se fosse um passo a passo, assim, né? A impressão que eu tenho é que, assim, a partir de um autoposicionamento cosmoético que você teve... Deixa eu só falar, Moacir. Aí você teve o quê? Eu acho que foi um extrapolacionismo, mas você foi ter o quê? Uma cosmoconsciência. Eu acho que você teve uma cosmo... então, mas o que é? É o sinônimo, Moacir. Mas isso é o sinônimo de cosmoconsciência. E eu acho que a auto-mega euforização, ela foi um pós-cosmoconsciência. Quer dizer, seria alguma coisa que ficou para você. Então, é como se fosse um estado posterior a esse outro maior que você teve. Mas acho que tudo começou, se a gente for falar de pré-requisito, num autoposicionamento cosmoético que você teve. Eu vou dizer para você, eu era garoto, que era o que ela estava falando ali. Que era o que ela estava falando. Só um minutinho. Eu era garoto, criança, e eu ia na escola e eu tinha dificuldade para aprender coisa e tal. Aí eu falava comigo mesmo assim, eu quero aquilo que está acima da minha cabeça. Eu quero aquilo que está acima da minha cabeça. Chamava-se paracérebro. O restringimento e mais alguma coisa genética. Então eu falei, eu quero aquilo que está acima. Gente, nasci no meio do mar, numa fase. Como é que eu ia pensar uma coisa dessa? Eu quero aquilo que está acima da minha cabeça. Então, assim, desculpa. Mas fala, vamos poder ajudar. Fala um pouquinho no microfone para a gente escutar. Não usando os termos de vocês, que eu ainda não conheço. Tá. O que ele teve foi uma simples decisão que há tempos ele estava em conflito. Isso da parte dele, né? Da parte dele, o que ele fez? No momento que ele decidiu e viu que realmente não era aquilo, daí sim ele teve... Então, aí qual que é a nossa hipótese, que tá? saiu beijando a bunda do bebê. Na Mas aí parece, pelo que a gente entende, que a gente estudou até agora, é o seguinte, na hora que ele decidiu e que ele abriu os caminhos dele do ponto de vista da cosmoética, houve uma intercessão extrafísica, no caso dele, que fez com que ele tivesse essa extrapolação de consciência. Tudo indica, então, só para terminar, para ver se te ajuda, não foi ele sozinho. A condição dele decidir predispôs. Mas isso deve ter gente conhecida dele ou não. Isso, por trás. Isso tem bastidor, entendeu? É isso.
Quer dizer, do ponto de vista intrafísico, foi a decisão dele. Mas isso é só uma superfície. Tem muita coisa por Entre trás. aspas, tiveram conselhos. Ele teve conselhos. Não é só conselho, Conselho chancela. no modo de dizer. Isso. Mas ele teve um apoio. Um apoio extrafísico perante o que ele estava decidindo. É isso aí. Vamos pensar assim. Exato. Perfeito. Fala, Hernani. Eu só queria falar assim, porque a gente, uma consciência evoluída, do tipo serenão, né? Até mesmo o professor Valdo aqui, quando ele fazia, dependendo do nível da consciência, ela pode provocar a megaforização. Se ela for muito avançada, ela pode fazer isso em qualquer um. Aquilo que o professor Valdo falava, uma consciência livre pode colocar uma galáxia inteira em megaforização. Isso. Em EV ou qualquer coisa. Então, isso aí já é uma coisa que a consciência domina tanto que ela patrocina aquele estado em qualquer pessoa. Ok, isso é possível. Em qualquer... Tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Mas, enfim, tá, na maioria. Vamos extrapolar. Quer dizer, aí é uma condição que a consciência vai patrocinar um estado no outro. Agora, no nosso caso aqui, a gente está pensando na auto-megaforização. Que a é gente você chegar e desenvolver isso. Que é o que ela quer. Mas nós temos um elemento a favor da auto-megaforização que nós criamos aqui, um holopensene megaforizante. O campo CAEC tem o holopensene megaforizante. Esse ambiente aqui, ele é super megaforizante. Quando a gente faz um curso de megaforização, o que a gente faz? A gente potencializa o campo com o holopensene megaforizante. Porque não é só a gente, vem os amparadores, vem os técnicos especialistas no assunto. Então, você cria todo um ambiente que favorece a extrapolação da megaforização. Agora, por exemplo, o holociclo, holoteca. O holociclo, holoteca. A Cognópolis, de modo geral, é isso. O serenário. Né? O serenário, ele está lembrando tudo bem, isso gente. O são serenário. holopensenes. Os laboratórios. Então, quer dizer, a gente recebe uma ajuda, né, do próprio ambiente que a gente está criando para favorecer o processo. Agora tem uma outra pergunta para fazer. Faz a pergunta. A gente trazer também para debater. Idade mínima. Porque aí depende de nível evolutivo. Ô, Por Gabriel, exemplo, Gabriel, Samadhi, eu só fazer cosmoconsciência, não ocorre simplesmente com qualquer pessoa com 10 anos de idade, com 9 anos de idade. A não ser, por exemplo, o caso do Ramana Maharishi. O Ramana, 20 e poucos anos, é porque o cara era muito evoluído. Mas, por exemplo, tem fenômenos... O estado vibracional a gente pode provocar lá na criança. Mas, mega-euforização... Não sei. Temos que uma coisa para questionar. Por exemplo, eu não sei, o professor Valdo ia lá nas mamoneiras, trabalhava as energias quando ele era garoto, aparecia serenão para ajudar e ele se sentia super bem. Quem me garante que não era uma megaforização na adolescência? Eu não sei. Sabe uma ponte... Então, por isso que defende, claro. Eu tenho a impressão que depois de um nível evolutivo, idade é bobagem, até certo ponto. Teve uma mulher que esteve aqui, é porque eu estou trazendo isso. Teve uma mulher que esteve aqui há um tempo, e aí o Valdo estava conversando com ela quando acabou a mini tertúlia. Depois ele falou assim, essa mulher, ela teve um princípio de cosmoconsciência. E aí, tinha poucas pessoas aí, ele falou assim, e isso aí depende também por causa da idade dela, que ela chegou, ela já tem condições de entender um pouco mais. E aí que a gente estava tocando nessa ideia de idade. Claro, com mais idade, a tendência é ficar mais... Então, lógico. Ela vai se predispor. E Claro. aí tem determinados fenômenos. Claro. A gente vai ter que ter um nível muito alto. Mas eu queria voltar na Márcia. A Márcia olha para mim e eu fico falando assim, então, nós sabe uma não coisa que... resolvemos o problema dela. Sabe uma questão... Fico com culpa na minha consciência. Uma ponte da megaforização é trazer a questão da terapêutica. Eu acho que a gente não tocou nisso aqui ainda, né? Que uma pessoa nesse bem-estar irradiante aí, ele é terapêutico, né? A psicosfera da pessoa se torna terapêutica. Agregadora, aglutinadora. Então, o que acontece? Você vai virar um remédio. É uma pílula. Essa aqui é real. A sua psicosfera se torna um remédio apaziguador, um remédio pacificador, um remédio... E aí sim, você pode usar essa técnica, o desperto e para cima, tem isso de maneira íncita, natural, né? Está sempre em bem-estar, megaforizante, beleza. Mas nós podemos começar a aplicar, a pensar nisso
de usar esse bem-estar, essa extrapolação, como uma medicação mesmo, para você poder ajudar lucidamente, você querer fazer isso para ajudar. E aí você antecipa um pouco aquela lógica de você instalar o bem-estar primeiro e, logicamente, naturalmente, você acaba extrapolando para fora. Você já começa a pensar nisso antes, inverte a situação. Então, nos outros, vamos ver a Márcia, fala. Tem uma pensata que diz que o paradireitólogo é uma consciência que ela tem um nível de pacificação íntima tranquilo, tão grande, que aquilo... ela objetiva essa pacificação para os princípios conscienciais e para os ambientes onde ela frequenta. Então, a gente se pergunta assim, nossa, que nível é esse de um paradireitólogo, né? Porque é aquela consciência que tem mesmo essa psicosfera pacificadora, reconciliável, harmonizadora dos ambientes e dos princípios conscienciais e conscienciais. Agora, então, eu queria... Dentro daquela pergunta que você fez, eu queria pedir ajuda aqui, Hernânio, o Eduardo, o Antônio, o Moacir, Dulce, pessoal e outros, né? Mas eu estou perguntando para eles porque eles estão mais envolvidos no curso, né? Quais seriam, na experiência de vocês, o caminho básico para uma pessoa que chega agora e diz assim, não, eu estou querendo chegar na auto-mega-euforização. Já sabemos, obviamente, que o EV... não tem como fugir dentro do nosso nível. Nós então vamos precisar fazer EV, mexer EV, com EV. Mas o que mais vocês indicariam para as pessoas que querem chegar nessa auto-mega-euforização? Bom, eu vou começar, mas aí eu acho que tem muita coisa, né? Eu acho que o primeiro passo é isso mesmo, é a pessoa começar a trabalhar com maior domínio das energias e buscar um maior equilíbrio holossomático, não é só energia. Né? E aí envolve a saúde física, alimentação, respiração, atividade física, tudo que diz respeito à saúde holossomática, começando pelo soma, trabalhando contra as energias, né? Uma condição de afetividade tranquila. Se a pessoa tiver uma dupla evolutiva, muito melhor, vai ajudar muito. O próprio Valdo fala, você conseguir ter a condição de um relacionamento de dupla evolutiva sadio é o primeiro passo para mega fraternidade. É a pinguela, né? A pinguela para mega fraternidade. Você consegue... Então, quer dizer, já vai ter um equilíbrio emocional maior, né? Não só a dupla evolutiva, mas assim, as amizades. Quando você puder, por exemplo, você está com algum problema emocional, ou você está preocupado, ou está triste, ou qualquer coisa, você tenha com quem conversar, com quem trocar ideias, conseguir desabafar, não se intoxicar emocionalmente, né? Isso vai te dando maior equilíbrio, né? A própria condição de você saber, você ficou magoado com alguém, mas passou o dia, virou a noite lá, você volta na pessoa e tenta a reconciliação, tenta romper aquilo, ultrapassar essas barreiras de conflitos, né? De desavenças, desafeições. Isso tudo vai melhorando a condição da pessoa, vai melhorando o holopensene dela e ela vai ficando mais desintoxicada, né? Holossomaticamente. Aí entra também o trabalho mental somático, o trabalho intelectual de organizar as coisas. Eu queria pegar essa parte aí, de ter os seus trabalhos organizados, de ter uma rotina de trabalho intelectual. E isso você vai melhorando, você vai organizando a sua vida. Começa pelo trivial, pelo básico, né? A hora que você começa a ter esse trivial mais ou menos organizado, você começa a ter aquelas condições mínimas que o Eduardo falou, né? Para começar a buscar esse estado de mega-euforização. Eu queria entrar nessa, que a gente não falou ainda, mas que você puxou agora, Hernani, que é essa rotina mental somática. Me parece que essa é uma... que a gente está falando do EV, que é o básico, mas você meio que trabalhar, levar as coisas mais para a intelectualidade no sentido de produzir mental somaticamente, me parece que já leva no estado de primener. E debater também. Que é uma catapulta para debater também. Por exemplo, a gente participa de um círculo como esse. A gente sai daqui alegre. A gente sai feliz porque você trocou ideia, você compartilhou com os colegas. Isso tudo são condições que vão, tanto do visto pessoal, vai criando um estado melhor, vai melhorando a
a sua atmosfera pensênica, a sua autopensenidade, né, e o seu estado de equilíbrio, de bem-estar, de felicidade pessoal, né, e vai melhorando também esse ambiente, esse holopensene mega euforizante, né, que é o que a gente está tentando construir. Você vai construindo. Então, isso tudo vai predispondo, penso eu. Né? Então, quando você começa a conciliar isso, o equilíbrio somático, com essa ausência total de conflitos maiores, né? Você vai né, dando já os primeiros passos para atingir a mega euforização. Acho que ele quer falar. Também temos que ver que não pode ser um momento, tem que ser um estado de vida. Nós não podemos viver como sendo um momento de auto-mega euforização. Não, o ideal é ter vários, né? Ter claro. vários Para fazer uma linha reta. Constantemente em auto-mega euforização. Esse é o ideal. É o ideal. Esse é o ideal. Mabel, veja-se que tem muito a ver com autocoerência com o processo evolutivo, né? Com o curso emissivo. Então, quanto mais a pessoa está mais autocoerente com a evolução dela, com o curso emissivo, acho que ela vai ter mais predisposição de ter a auto-mega-euforização, né? Eu tenho a impressão que dentro do que você está falando existe meio que um paradoxo nessa história, porque a pessoa pode ser que esteja escutando o que nós estamos falando aqui e acha que ela tem que transformar a vida dela tudo bonitinho, certinho. E às vezes esse bonitinho e certinho demais leva a pessoa naquilo que o professor Valdo chamava de marasmologia. E isso não leva à mega euforização. Não é? Isso, pelo contrário, embota a pessoa. Leva a melim, que é o contrário da mega euforização. Então, eu acho que o ingrediente que o Hernani estava querendo puxar aí é o seguinte, não se pode estar em marasmologia, porque essa marasmologia não vai ajudar na mega euforização, quem sabe, mesmo fazendo muito EV, porque é um problema de como é que eu vou falar? Freio de mão puxado intraconsciencialmente. Ela vai gerar conflito ao marasmo, porque é uma autocorrupção. Mabel, eu estava lembrando aqui uma outra situação que eu acho que eu tive uma auto-euforização, não sei se foi mega, né? Não sei se foi essa do padrão que vocês estão falando, mas é assim, eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão, porque é minha área de trabalho, né? Questão do desemprego, as pessoas que estavam desempregadas. Aí eu sei que eu comecei a pensar muito sobre isso. Falei, nossa, são 19 milhões de pessoas que estão desempregadas. Gente, ficar desempregado não é uma coisa boa, é um negócio difícil. Fui dormir pensando nisso. Eu sei que da noite que eu dormi para amanhã, eu acho que aconteceu justamente o que eu chamei esse pensamento, né, que eu tive, eu chamei de mega pensene. Tipo assim, uma coisa que você vai além de você, dos seus problemas, da situação, e começa a pensar mais no outro, mas numa situação mais ampla, né, do que só o seu quintal. E aí, isso me deu todas essas... por exemplo, eu acho que eu fiquei desintoxicada, né, até a Tatiana me ajudou aqui a perceber o que aconteceu. Fiquei desintoxicada energeticamente, dormi otimamente bem, acordei assim com uma energia de criar coisas novas, de até escrita também, que foi assim uma coisa bem... acho que eu fiquei em primené. Então, assim, eu vejo que os starts, como o Antônio falou, o ideal seria que a gente tivesse mega pensene todo dia, para poder entrar nesse padrão, porque é um processo que você tem que sair de você. Você sai de você e começa a pensar mais no outro, no outro, no outro. Eu acho que é isso que o professor Valdo tinha. Isso era natural dele. Agora, como fazer isso ser natural da gente? Né? Eu acho que é isso também. Eu acho que tudo que ele falou está correto. O EV, energia, do menino holossomático. Mas tem o processo do seu holopensene pessoal. Como imprimir mega pensenes, ortopensenes no seu holopensene pessoal para chegar nesse nível. Eu acho que não tem saída, vai ter que mexer com ideias. Vai ter. Não é? Eu acho que não dá para fugir disso. Produtividade, não é? Produtividade tarística. Eu também acho. Eu acho que do nosso caso, eu acho que não vai ter como sair. Sabe por quê? Por uma coisa lógica, já que é um problema holossomático, a mega euforização pega o holossoma, e é claro que ela pega o mental soma, se esse aqui tiver de férias, não vai. Não vai. Ele tem que estar ativo a favor de todos, que é a Tares. Quando isso estiver em movimento, então nós voltamos no reme-reme nosso do dia a dia. EV, escrita, pesquisa, para chegar... reciclagem. Isso, eu queria falar o seguinte, eu penso que uma das saídas para a auto-mega euforização
que está mais próximo dos escritores do que eles imaginam. Eu também acho, Marcelo, eu concordo com você. Ou de Claro. quem quer escrever e tal. Está muito mais próximo. Vamos dizer do que eles assim, que imaginam. a mega euforização, vamos dizer assim, vamos ver se eu ajusto de uma maneira que eu penso. O trabalho intelectual disso que a Dulce está chamando de produção tarística te coloca, ou coloca a pessoa num patamar de estado consciencial que, quem sabe, fique mais fácil para chegar, tô correta, né? naquele outro nível. Por quê? Porque se ela está predominantemente trabalhando com mental soma, automaticamente o amparo chega e ela já se nivelou por cima. Ela se nivelou por cima. Microfone. Depende. Vamos ver a Márcia enquanto você não pega o microfone. Sobre o que o Hernani estava falando, eu queria fazer uma colocação quanto à questão do conflito. Que eu acho assim que a questão da ausência de conflito, ela se apresenta mais assim, ó, não é bem a ausência, é a questão do sobrepairamento, saber do conflito. lidar. Porque você vai ter conflitos, Isso. a vida traz conflitos. Imagina, a pessoa perde o emprego. Então eu nunca mais vou ter mega euforização. Não. Depende da forma como eu lido com aquela situação Isso que aí. conflita no Isso meu aí. dia a dia. Isso Então eu aí. vou sobrepairar aquilo melhor, eu vou ter mais maturidade para lidar com aquele conflito. E tem uma frase aqui que faz horas que eu estou querendo falar, que é assim: se uma personalidade tem pensamentos de intenso apriorismo, muita teimosia, recalcitrante, tal estado está dentro dela e, portanto, não consegue a condição da mega euforização. Que é isso? Assim, você começa a ficar muito com aquele Bato-pensene. tô sem emprego, tô sem dinheiro, tô sem dupla, tô sem não sei Tô o quê. magoada. Tô magoada, tô de, tantas coisas. Aí não tem como. Aí não, ela é o antípoda, né? Ela é um anti-exemplo. Márcia, porque eu acho assim que tem coisas básicas que, obviamente, se a pessoa não tiver suprido, dificilmente ela vai entrar em mega euforização. Não tem como. Isso é uma coisa básica, né? Sobrevivência, o mínimo para você de dinheiro que você tem que ter nesse mundo, para não ficar no sofrimento de pagar, enfim. Essas coisas que a pessoa tem que correr atrás. É a tal história, o professor Walter, quando a pessoa ia voluntariar no Holociclo, que ela estava com a cabeça preocupada porque ela não tinha emprego, vai trabalhar. Ele mandava ela trabalhar. Cansei de ver ele falar isso. Então, a gente está considerando que a pessoa chegou está num nível... Estável, vamos dizer assim. Estabilidade mínima ali, básica. Mas não é só isso, gente. Tem coisas no nosso dia a dia. Aqui, não, mas aí é outra coisa. Que a gente tem que sobrepairar. Exatamente, mas sobrepairar a questão. Aí que eu queria comentar com você, para a gente, A outra coisa é o sobrepairamento do dia a dia, E que eu penso, assim, aí estou falando pela minha experiência, que a hora que você coloca na sua vida o megafoco da produtividade mental somática, claro, interassistencial, obviamente. A hora que você entra nesse megafoco, meu megafoco é esse, meu mater pensene é esse, a minha autopensenidade está ocupada 51% por isso. O que acontece? Eu, pelo menos, canso de pensar isso. Falei, gente, não tenho tempo para isso. Não dá para mim, eu não tenho tempo. Ajuda você, apesar de um temperamento adverso, que é o meu caso, apesar disso, ajuda você a sobrepairar essa pipinalha aí cotidiana, que está assim, A gente está no planeta de era de Heubex e isso respinga na gente toda hora, todo minuto, e, claro, em quem está próximo, que sai da gente também, não é só o Heubex lá, Consréu, e não é assim, A gente faz parte disso. Eu entendi. Entendeu? Eu entendo então, isso até assim na minha vivência, sabe? Porque todo dia eu tenho uma rotina que eu participo de um campo diário de escrita, das 7 às 8h30. Quando eu não vou no campo, muda, sabe? Porque é a maneira de você sair do rame-rame. Gente, o problema do que ela está falando, de trabalho intelectual, é a maior ferramenta, porque te tira do rame-rame. É o momento de... Você respira como consciência. Entende? Independente dos problemas. Assim, muitas coisas que eu estudo nesse horário, escrevo,
acontecem durante o dia. E eu tenho um fundamento, um embasamento prévio. Isso acontece muitas vezes, que esse embasamento prévio, a partir do estudo, ajuda nesse sobrepairamento. Agora, tem que deixar bem claro, né, gente? Assim, quero deixar bem clara a minha posição sobre isso. Quando eu coloco essa coisa do 51%, né, nisso, não é aquele encastelamento de você, o teoricão, eu sou... Até porque nem combina nada comigo, eu sou o intelectual. Não é isso. É a questão interassistencial com o assunto, né? Com a ideia. Então, né? por exemplo, hoje em dia, minha rotina, 90% do meu tempo que eu dedico à produtividade intelectual é para os outros, não é para mim. Eu nem tenho mais tempo. Eu tenho até que dosar melhor isso, que eu estou meio... Está exagerada. Acho que está. Esse tempo é importante, então, né? Diário, nem que seja assim... Sei lá, 20% do seu exatamente. Tempo. Mas então ele tem que ser aberto, ele tem que ser interassistencial. E com isso você entra numa, como dizem os jovens, né, numa vibe. Numa vibe, numa vibe diferente. Melhorzinha. Mas é né? isso mesmo. Só uma coisa, diretor, eu estava querendo falar a questão da mega euforização, a gente está colocando algumas coisas de comportamentos para eu chegar lá. Mas a mega euforização, a maneira que eu entendo, é primeiro o seguinte: é como uma tatuagem. É como você teve aquele contato. Quando você tem o contato com determinada coisa, você consegue evocar na sua mente aquele contato. O que eu, pelo menos a minha experiência, aprendi com os processos que eu ia mexer com energia com o Valdo, que eu vi, o que ele fazia, ele promoveu assim, ó. Mas eu me lembro que ele promoveu a mega euforização e depois falou assim: você viu agora como é que é? Você pode ter isso em qualquer lugar, a qualquer momento. Grava essa sensação. Mais de uma vez ele fez lá embaixo, no Minolossuco, e grava essa sensação. Esse é o processo padrão que, de referência no curso Eduardo. intermissivo, a gente teve contato. Isso, tem uma série ontem que eu assisti no Netflix, ela vai dar a parte belicista, como tudo que é série. Mas você consegue pegar um pouco da ideia, que se chama Punho de Ferro. O que acontece? Ele coloca que ele foi de uma comunidade extrafísica, e lá ele aprende artes marciais, que é a coisa do belicismo. Só que ele fica em qualquer lugar tentando se conectar mentalmente com aquilo. E tem o start, que seria como a gente está falando da escrita. No caso dele, o start se ele luta, ele entra em contato. Essa ideia quer dizer o seguinte: isso é um processo do orientalismo, que é aquela ideia, você já está vincado àquilo em si. Mas deixa eu então, saber. se já está vincado, se você é intermissivista, e todo intermissivista, teoricamente, a gente vai vir para fazer processo de TARES, essa intermissivista da Conscienciologia, vai vir fazer a questão de TARES, essa TARES envolve meios, inclusive, Mas Gabriel, eu vou fazer um contraponto no que você está falando. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. É óbvio que ela estava falando assim, quando o professor Valdo trouxe a mega euforização, é porque a gente quer implementar as sinapses. Então, quando você teve contato com o padrão de referência, você começa a ter sinapses e você pode evocar na memória aquele padrão. Parou. Eu concordo plenamente com isso. Mas existem, independente disso, tarefas, atividades que não é que fazem contato, não. No meu modo de entender, o que a Dulce está querendo trazer com essa produção intelectual não é que você toma contato só com aquilo, é porque você se eleva intraconsciencialmente para priorizar um veículo e uma manifestação diferenciada. Isso não é só o contato. Isso é estar no fluxo. Isso é estar no fluxo? Não. Isso é o caminho da autoconquista daquilo. Porque você fez um movimento, a pessoa fez um movimento de se manifestar por um veículo ou por um estado consciencial decorrente daquele veículo diferente. Não é só memória mais. Não sei se eu estou sendo claro. Não é uma questão de evocar aquele padrão apenas. É uma questão de você priorizar a manifestação e a sua vivência num outro patamar. É mais do que isso. Alô. A Márcia trouxe uma questão ali, que ela falou do apriorismo. Tá? O apriorismo é uma forma de pensar equivocada.
Então, assim, quando a Dulce traz essa situação, o que eu vejo na Dulce? Assim, eu vejo o perfil de uma pessoa intelectualizada que encaixou o perfil num processo assistencial de uma especialidade, tá? Então, tem toda a vontade dela, mas a forma de pensar que ela traz é o seguinte: eu vou produzir, eu vou me conectar com a realidade primeiro, né? O que eu tenho para fazer hoje? É um trabalho. Então, eu não estou pensando para mim, não estou pensando, eu estou pensando naquele trabalho. Eu preciso corrigir aquele verbete para aquele verbetólogo lá, tá? Então ela faz o melhor dela para corrigir aquele verbete, nem está pensando nela. Então veja, tem o perfil dela, as qualidades, a coisa toda e tal. A forma de pensar dela não é a priorista. Ou seja, ela não se baseia em evidências equivocadas para fazer uma assistência. Ela está se baseando em evidências reais, conectadas ali, no jeito de pensar dela, que é interassistencial. Estou te pegando de cobaia, assim, tá, Dulce? Desculpa. Mas, assim, porque eu vejo, o apriorismose, o apriorisma, tá, ele é um dos maiores bloqueadores de tudo, porque é a forma de pensar errada. Distorcida, As né? evidências estão todas erradas. Então, você vai emitir um pensene que ele é fake, digamos assim, entendeu? Ele não é que não existe pensene fake, né? Mas assim, Estou entendendo. ele não é um pensene que flui dentro de uma lógica, de um mecanismo concreto. Ele está deslocado, desconectado. E isso não é bato-pensene. É distorção. Não é ficar pensando pensênica, a mesma né? coisa errada. O nome disso é a pessoa distorção, pode pensar muitas coisas, É muito só pior, que né? a prioristicamente. Então, Bom, isso... então esse é um outro elemento. Ele está entrando, então, naquilo que dificulta. Obviamente, a conflitividade dificulta a mega euforização. Mas aí, a partir da massa, a gente está trazendo uma outra coisa, que é essas distorções às vezes, pensênicas. a pessoa nem está em conflito, digamos assim, não está assim, mas ela pensa de uma maneira equivocada, uma forma de pensar errada, né? E aí, por exemplo, ela pode se questionar: quais as evidências que me fizeram chegar a essa conclusão, por exemplo? Essa é a maneira de pensenizar. Maneira de pensenizar. Agora, o que isso tem a ver com mega euforização? Tem tudo a ver. Porque a mega euforização, ela se assenta numa forma de pensar conectada e coerente, como foi dito ali ainda há pouco. O pensene é coerente, é o pensamento, a emoção e a energia sem bloqueios, a coisa está coerente, conectada. A pessoa pensa uma coisa, ela vai fazer aquilo, sem bloqueios, não tem bloqueio. E aí, esse é o ponto de partida para a mega euforização. Agora, mas aí que você, isso que estava falando, da questão de ser íntima, é porque uma das coisas que ele colocou aqui é assim: então tá, você está numa situação onde você está fazendo uma social e não está num lugar que você queria necessariamente estar, mas ali seria o momento onde você faz a conexão com o processo de mega. Para quê? Qual que é a intenção? Ela tem uma função assistencial, mas então a gente falou que é um processo para sair pensênico, daquele ambiente. Mas é só para não se transformar naquela questão que é assim, ó, eu entendi o que o Hernani colocou, mas para a gente às vezes leva de que se eu tiver determinadas coisas, vida perfeita, então, dupla, isso, trabalho, aí eu estarei apto. E o que não é verdade. Exatamente isso que eu falei. Eu falei que são condições que ajudam, que otimizam, claro, né? Que claro. facilitam. Não, o que você está querendo dizer, e que não foi o que o Hernani disse, é que você não precisa ser perfeito, e porque se fosse isso, a gente poderia ir embora, nem precisava discutir esse assunto, né? É que assim, tem coisas que são mais à mão para a gente. Então, assim, se você quer atingir o avançado, você tem que começar pelo básico, né? Então, tem certas conquistas que vão te levando para uma conquista maior. Claro, então, você buscar ter uma vida equilibrada, buscar uma saúde holossomática. É o mínimo, né, Hernani? Buscar dominar o EV, buscar cuidar da saúde física. Quer dizer, a sua meta é a mega euforização, mas você já querer ir para cima e passar por cima de todas essas coisas também. Perfeito, não tem como. Não tem como, não tem lógica. Né? Se querer dar salto, né? Dar salto, querer fazer atalho, se atalho fosse bom, seria caminho, né? Assim que se diz. E outra coisa, ele foi muito prático, isso aí é prático, né? Objetivo, não fica intelectualizando ou trazendo coisas, entendeu? Eu acho que tem que ser muito prático, tem que ter um passo a passo do teu dia a dia, da tua vida, das tuas coisas. Eu acho isso muito, muito bom,
né? A gente não fica aqui, né, trazendo coisas, mas isso aí é teórico, isso aí não, é praticidade. Não, gente, olha, gente, a megaforização com certeza, né, Isabela, não é teórica. Eu acho que Pois todos é, aqui, justamente. em algum nível, já devem ter passado por um momento de bem-estar íntimo acima da média, que eu não sei se foi megaforização ou não, mas bateu na trave. Fala, Moacir, você queria falar? Existe eu acho que tem uma técnica que o professor Valdo usava, era nos contatos sociais que ele tinha. Que ele chegava lá tal, e ele usava a megaforização, porque a hora que as pessoas estavam descontraídas, tudo mais ali na neve e tal, e ele fazia. Megaforizar. Eu penso assim, porque já aconteceu comigo, em alguns momentos, em algumas coisas assim, se eu vou dizer o seguinte, assim, recentemente, eu fiz um jantar, posso falar, Antônio? Convidei o Antônio e a Maria, que foram lá em casa, e eu falo o seguinte, assim, pensando agora assim, o que aconteceu? Nós começamos a conversar, e tal, e ali houve talvez uma megaforização, tal, nesse sentido, porque o campo que formou, o Antônio pode falar, o campo que se formou em torno daquilo, a assistência e os amparadores que apareceram, isso na minha cozinha. Quer falar, Antônio? Só para... Não, mas é isso mesmo, por isso que o professor Valdo dava tanto valor. Não, só vou falar que do dia a dia. E eu comecei a exteriorizar energia espontaneamente. Você entendeu o negócio? Espontaneamente. E numa alegria tranquila. Sem... Não. Mas aí, eu falo assim, então... Gosta de fazer isso? Não, olha aqui. E aqui, no verbete também diz isso. Nos atos sociais, mas Moacir, justamente nessa questão social, para mim, vou te dizer, já teve um momento bem difícil. Vai chegar lá, vai no ano novo, aí tem lá, não sei o que, lá da minha esposa, vamos lá, nos parentes, aí os caras estão bêbados, aí tu tava lá naquele ambiente, tu fica assim, tem que ficar 2 dias, porque a gente viajou, e você tá lá, e todo mundo, e você tá fazendo assim, não tem espaço para você sentar, você ler e tal, tá todo mundo. Ali era o momento. Mas às vezes ali a gente pode ter o autoassédio de tipo, podia estar em casa, podia estar produzindo. Mas ali é o momento para se não assediar. Deixa eu ver a Luimara lá. Vai das companhias. É o momento, às vezes, o momento é para assistência extrafísica das consciências que aparecem lá e que são assistidas. Vamos lá, Luimara. Você já pergunta, Antônio, deixa eu só escutar a Luimara, a gente volta para a sua pergunta. Só mais uma contribuição dentro desses fatores, né, que estão sendo trazidos enquanto otimizadores para a gente chegar à mega euforização e, no caso, a auto-mega euforização. É o que eu penso que é a reflexão. Então, o fato da gente fazer esses momentos de solilóquio, de voltar para a intraconsciencialidade. Então, são momentos em que a gente vai, aí sim, ter esse balanço do que a gente está vivenciando no cotidiano, juntando os fatos, a relação que a gente vai fazer com os parafatos que a gente está experienciando e quais são as necessidades, como foi trazido, de reciclagens que a gente precisa fazer. Então, seriam esses momentos que eu estou chamando de autorreflexão, mas eles são os momentos em que a gente vai fazer essa prospectiva das reciclagens necessárias, recins e ressexes, que aí sim também vai contribuir, porque os amparadores vão estar vendo que o investimento, ele é, como foi trazido, da intraconsciencialidade, com o foco nessa amplificação da interassistencialidade. E isso aí faz com que a gente entre no fluxo do cosmos, que é aquele verbete, não tem um verbete fluxo do cosmos? Quando você faz esse movimento de introspecção que você está chamando de autopesquisa, é como se você for alinhando. E aí é claro que vem amparo, vem energias positivas, realmente é um fato isso. Gente, deixa eu fazer aqui para a gente voltar no que o Antônio falou, fazer aqui algumas divulgações. Amanhã, dia 19, às 9 horas da manhã, a gente tem a tertúlia matinal. O tema de amanhã é comunicação evolutiva e autopesquisa. A especialidade é a comunicologia e a pesquisadora é aquela moça ali, a Ana Seno, diretamente
do Espírito Santo para tertúlia matinal. Amém. Temos aqui, olha, vocês querem mega euforização? Nós temos o curso 40 Manobras Energéticas com o professor Mário, do dia 31 de março a 2 de abril. Então, vários dias só trabalhando com energia. Hoje nós temos um curso na Consecutivos, das 15 às 18h30, Holopensene Religioso Renascentista, Análise de Retrovidas Críticas. Então, é hoje na sede da Consecutivos. Nós temos aqui o acoplamentário Parapsiquismo Intelectual, de 24 a 26 de março, com os professores Cristiane Ferraro, Alexandre Nonato e Everton Santos. Nós temos um CIP começando no dia 25 de março, lá no Instituto do Centro, que vai de 25 de março a 27 de maio, à noite. Não, tem a partir das 14 à tarde? Tá. Então, fica lá no Executive Center, na Rui Barbosa. Nós temos o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, chamada de trabalhos para essa atividade da Enciclosapiens, que vai acontecer do dia 19 e 20 de agosto de 2017. Os trabalhos, para quem tiver interesse, devem ser encaminhados até 31 de março para contato@enciclosapiens.org. Diálogos Tenepsológicos, evento gratuito na ICTeneps. O próximo vai ser dia 25 de março, das 15 às 17. Aqui, gente, campo avançado de auto-megaforização. Agora chegamos lá, né? Dia 28 a 30 de julho vai ter um curso, vai ser justamente com a Dulce, com o Moacir e com o Hernani. Então, quem quiser experimentar esse campo, né, para trabalhar na prática, vamos dizer assim, a auto-megaforização, faça aí, agende-se do dia 28 a 30 de julho. Curso para Direito Internacional ONU, hoje, das 15 às 19h30, com os professores Gustavo Vieira e Rafael, na Juriscons. Curso acoplamentário dupla evolutiva, de 7 a 9 de abril, com os professores Mário Oliveira e Adriana Lopes. O curso Retrovida Crítica, no Hotel Mabu, de 22 e 23 de abril, com a Consecutivos. Aí tem uma série de apresentações que eles vão estar fazendo ali. Hoje vai ter também na OIC o Clube do Livro, das 17h30 às 19h, entrada gratuita. O livro de hoje que eles vão estar debatendo é O Duelo dos Neurocirurgiões. Curso Fundamentos da Conscienciologia, que é um curso sem pré-requisitos, da reaprendência. Vai estar acontecendo o início dele no dia 25 de março de 2017, são 20 aulas. Curso Qualificação Interassistencial, com os professores Roberta Buchardet, a Sandra Tornieri e a Patrícia Pialarice, que vai acontecer no módulo 1, dia 1 e 2 de julho de 2017, aqui no CAEC. Aqui, gente, é totalmente, vamos dizer, um curso para ajudar na mega euforização. Olha, autossuperação do temperamento belicista, de 5 a 7 de maio, com a Holoconvívio. Aí tem uma série, né, de palestras. Isso aqui é totalmente a favor de superar o belicismo para chegar lá. Autoevolução pela Cosmoética, terceira turma. Começa hoje o módulo 1, dia 18, lá na Cosmoetos. Pangrafia Verbetológica, de 20 a 28 de maio, com a equipe da Enciclosapiens. Também os professores são Dulcidal e Hernani Brito. Outra aqui para megaforização, anti-irritabilidade. 16, 20, acho que já foi, né? Já começou. Esse aqui fica para a próxima. Temáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Módulo 1, de 24 a 26 de março, com os professores Cristina Aracaki e Roberto Almeida.
Saiu essa revistinha nova aqui da Intercâmbio, Bibliodistribuidores Voluntários da Bibliodiáspora, que está falando aqui da Graça e do Renato na Grécia, tá entregando livros lá em Atenas. E tem uma série de dados aí do trabalho que eles estão fazendo. Então, fica aí, quem tiver interesse, veja aqui. E tem as atividades agora da Unescom, tem um folder novo, né? Sua obra prima cada vez mais perto. A primeira atividade, né, é a imersão na escrita. É a Semana da Escrita. A Semana da Escrita. Semana da Escrita, será de segunda a sexta-feira. Tá? São 10 campos para você destravar seu livro, né, destravar aquele tema, aquela questão que você não soube ainda, né, destravar de maneira para sempre. E começa dia 10 às 8h30 da manhã. 10 de abril, vai até a sexta-feira, dia 14 de abril, são só 15 vagas, é no laboratório da Unescom, tá? Então, assim, uma oportunidade para você realmente publicar o seu livro. A ideia é, a gente vai seguir a Semana da Escrita com os primeiros imersões na escrita. A imersão na escrita é um fim de semana, todo primeiro fim de semana do mês, já começa em maio. Então, tem essa atividade da semana em abril e, logo em seguida, você pode dar continuidade à sua escrita nos primeiros fins de semana do mês, né? Sem essa questão aí de agenda, de dificuldade pessoal do trabalho durante a semana, que é difícil para todo mundo. Você reserva o seu primeiro fim de semana e escreve o seu livro, né, nessa imersão que vai de sexta a domingo, começando em maio. Então, a primeira atividade agora é dia 10 de abril, inscrições na recepção do CAEC. Os valores você pode parcelar, está tudo facilitado, e a ideia é você publicar seu livro de uma vez. É o famoso desasnar, não é isso? Vamos desasnar o livro. Fala. Queria aproveitar também e convidar todos para a dinâmica da auto-mega-euforização, né? Ah, que tem a dinâmica, que dia que é? São as terças-feiras, 19h30, no acoplamentário com o professor Moacir. Pronto. Então, é aberta, todos... Lá é a vivência da auto-mega-euforização. É uma coisa grupo, né? Quem tiver interesse de, né, fazer experimentos práticos nisso, tá aí o convite. Gente, então tinha uma pergunta do Antônio. Antônio, pega o microfone, você fez uma pergunta, a gente não pôde detalhar. Eu gostaria de perguntar se nós podemos, excepcionalmente, utilizar o auto-mega-euforização para fazer um resgate na baratosfera. Então, a pergunta dele é simples, né? Todo mundo pode responder. Podemos usar a auto-mega-euforização para fazer resgates na baratrosfera? Claro que pode. É a psicosfera terapêutica. Está autorizado, né? Para quem puder. Mas o que ele está querendo trazer, gente, é que, quem sabe, seja um instrumento. É disso que ele está querendo falar, né? Que no momento da pré-intermissão, ou na intermissão propriamente dito, ou até agora, lembrar disso, né, Antônio, que você está querendo chamar a atenção. Vamos pegar o microfone, senhor? Olha só, que é aquela questão da força do processo da baratrosfera. Porque é uma pessoa... Você aguentar ficar se você assim, chega lá e se você tem muitas experiências prévias de algo negativo, e aí você já está agora numa vida melhor e chegar lá, mas ser engolido pelo processo negativo, pela força do ambiente. Existe essa situação, né, de às vezes a consciex ou a consciência projetada, ela não suporta ficar muito tempo na baratrosfera sem ser engolido em função da força do holopensene do local, né? Existe essa condição mesmo. Mas vamos continuar aqui, gente. Existe contraindicação à mega-euforização? Existe uma contraindicação? Você fala assim, olha, não é bom fazer isso? Contraindicação, eu acredito que da mega-euforização em si, não. Mas tem que tomar cuidado com o estado de euforia. O próprio Valdo coloca aqui, se a pessoa fica lá uma semana só curtindo a mega-euforização e não faz nada com aquilo, ela pode... É um egoísmo até, não é? Então, assim, é possível sim, a pessoa ela fica tão eufórica e tudo, mas ela fica ali só com ela mesma e tudo, né? Que não é esse o objetivo, né? Isso que é bom deixar claro, né? Talvez não seja bem isso que é a mega-euforização, porque a mega-euforização... Mas, de certa forma, o caminho é o mesmo. Você chega num estado
de tranquilidade, tá tudo bem, tá beijando o popô de criança. Mas não é tá tudo ajudando. você com você mesmo, né? Você não... Tá, mas tem uma coisa que eu gravei uma vez, eu volto falando isso aí, eu pensei muito, que era assim, ó, isso eu fiquei pensando, é meio complexo, que ele estava dizendo que ele estava ajudando as pessoas no holociclo, ele estava jogando energia. Aí ele falou, esse aqui não dá para jogar tanta energia assim, que ele era questão de política. Ele disse, se a gente joga daqui a pouco tanta energia numa pessoa dessa, aí que ele vai ficar completamente pirado, ele vai querer achar que é o dono da verdade de tudo, megalomaníaco. Então, era a questão de dosar o processo da energia na assistência. Então, até certo ponto, uma mega euforização, talvez um amparador, eles usem também isso. Você consegue promover e poderia promover um processo com muita energia em alguém que vai usar aquilo para vai potencializar? Mabel, eu tenho outro dia, está acontecendo muitas vezes, as pessoas chegam, às vezes, que mudou para Foz do Iguaçu, e fica hiper feliz e começa a estar em mega euforização. Nossa, aí chegou uma pessoa para mim e falou assim, nossa, eu estou tão eufórica, estou tão feliz de estar aqui. Eu falei, então calma, pega toda essa energia e vê o que você precisa fazer. Você já arrumou a casa? Você já fez isso aqui? Ela falou, não. Você já arrumou emprego? Então pega essa energia. Aí acaba com a graça aí dela ela ficou na hora. assim, tá bom. Aí, assim, não é para desanimar a pessoa, entende? Mas é para ela pegar aquela energia toda e focar naquilo que precisa, né? Tá certo. Fala, Moacir. A megapolarização, ela extrapola o ambiente local que está. Ela às vezes extrapola, ela vai para outros países, outros lugares, ela... Você quer dizer a energia? O que você está querendo entender com isso, A Moacir? energia vai. Os amparadores... Porque é o seguinte, segundo até o próprio professor Valdo, no Orto Pensata, diz o seguinte, porque a megaforização, quando se instala o campo da megaforização, às vezes a assistência é mais externa do que interna. Entendeu? Você está dizendo isso quando você vê nas dinâmicas, que você está vendo isso? Nos cursos. Ele extrapola, mesmo o tertuliário, quando ele extrapola o local aqui. Porque se focar muito aqui, pode criar problema nas pessoas. Tá vendo? Entendeu? Porque o campo é muito, então ele vai extrapolar, ele vai para a distância, ele vai... Agora, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta meio assim... simplória, mas eu vou fazer porque às vezes está na cabeça de alguém. Vocês acham ético, ou se vocês quiserem falar cosmoético, a pessoa buscar a mega euforização, nem que seja só para ela? Eu falo assim, será que é cosmoético? Então, é isso que eu estou fazendo. A minha pergunta é justamente essa. Porque é o seguinte, assim, não, buscar para ela, tudo bem, mas na hora que aquilo se torna um egoísmo dela, porque na hora que ela busca para ela... Não, mas a intenção, Moacir, eu estou checando a intenção. A própria essência da megaforização, da automegaforização, ela não tem como a pessoa não se expor àquilo, ela não se expor para fora. Não tem. Eu penso que não tem. Ela extrapola a sua vontade, ela vai além daquilo. Isso ela vai para fora. Eu acho que eu concordo pensando assim, é naturalmente pequeno falar isso. Não, tudo né? que é megaforização pequeno não eu já cabe sei. Não, mas eu quero saber, eu estou checando a intenção, que pode ser minha, pode ser de qualquer pessoa, tá certo? Estou checando a intenção. É ético, é cosmoético se tentar chegar na mega euforização só para o bem-estar íntimo? Se a pessoa pensar exclusivamente no bem-estar, eu acho que pode ter momentos, né? Mas se ela pensar exclusivamente nisso, ela trabalhar para isso ao longo do tempo, eu acho anticosmoético. Entra o egoísmo. É isso que eu queria chegar. Eu queria chegar onde a Dulce chegou. Não é o caminho, não é o caminho inteiro da coisa. Mas vão ter momentos que a pessoa vai pensar em si, a pessoa vai ter desenvolvimento. Eu penso assim. A pessoa vai ter momentos que vai ter desenvolvimento dela. Vamos ver o que o Hernani pensa. Eu acho assim, a pessoa ela pode até buscar. É claro que a pessoa vai buscar. Isso é natural, qualquer ser humano. Se a pessoa não está buscando o bem-estar íntimo, alguma coisa está errada. Por que aconteça o melhor a todos, inclusive para quem está fazendo? Mas acontece, se a pessoa chegar na mega euforização, aí é outra coisa. Ela sai do ego. Eu concordo. Não tem como. Concordo com você. É natural, porque aquilo é mental somático. Eu concordo. A mega euforização não é um processo psicossomático, não é um processo de emoção.
Não é só alegria, é uma alegria mental somática. Isso vem de uma reflexão pessoal. A pergunta que você fez... Espera só um pouquinho, deixa só ele terminar. Fala. Porque você chega na megaforização também pela reflexão pessoal. Sim. Você chega a determinadas conclusões que não tem mais razão de ser para os problemas, para os dramalhões, né? Para emocionalismo. Aquilo fica tudo menor para você. Mas quando você chega nisso, você não tem como você ficar egoísta naquilo, porque você fala, eu não preciso de mais nada para mim, então, eu quero que isso seja para todo mundo. Então eu acho assim, sabe, Hernani, dos males o menor, e isso pode ser a cenoura do burro. Não é isso, gente? Então vamos pensar, e se for didático, para mim eu vejo muita questão do didático. Se for didático, agora tem mais uma coisa que eu queria só acrescentar. Eu tenho a impressão que se a pessoa só se fixar no egoísmo, ela não chega mais. Ela se limita. Não, mas ela nem chega, Entendeu o que eu quero dizer? Ela não vai mais. A pessoa que chega nessa mega euforização, ela depois disso, ela vai conseguir ajudar outras pessoas. Não é? É isso. É porque ela entra num estado consciencial de doador universal. Podendo ajudar outras pessoas, assim, da mesma forma que ajudaram ela, porque ela teve apoio. Isso. Então, isso não é um estado de egoísmo. Mas esse é o processo da assistência. E se você for lá atrás, em outras vidas, vê o seguinte, talvez a pessoa... provavelmente nós entramos no caminho da assistência nas primeiras assistências com um objetivo egóico, e aí depois você vai se desenvolvendo quando você chega na ideia de, não, a evolução é assim, não há uma evolução sem um processo de assistência, de interassistência. Mas o primeiro passo, ele deve ter sido egóico. Então, talvez muitas pessoas chegaram em processos de parapsiquismo, porque é justamente a função aí, ele tem a reestruturação, muda os seus significados em forma de pensar, e a partir daí ele começa a ver diferente. Agora, olha só, buscar o bem-estar pessoal, egóico, não significa anticosmoético, o egoísmo anticosmoético, porque o egoísmo anticosmoético é quando você busca o bem-estar provocando mal-estar nos outros. A que custo você busca o bem-estar? Então, se a pessoa já tem alguma reflexão moral, ética, ela não consegue ter bem-estar prejudicando os outros. Isso vai gerar conflito nela. Então, a pessoa, para ela ser 100% egoísta, ela tem que ser zerada, ela tem que ser amoral. Tem que ser amoral, eu concordo. Se ela tem alguma reflexão moral, ela não consegue ter bem-estar íntimo prejudicando os outros. Então, sintam-se, vamos dizer assim, autorizados, não é isso? A buscar as suas auto-megaforizações didáticas, vamos dizer assim. E a última pergunta que a gente não destrinchou, mas acho que em 3 minutinhos a gente faz isso. Levantamos, pipocamos, mas nós não definimos. Já chegamos à conclusão que, já vou te passar, que nem todo mundo consegue chegar na auto-megaforização. Eu acho que a gente chegou mais ou menos no consenso que a pessoa extremamente conflitiva, ela não chega lá. Ela vai ter que trabalhar, né, os fundamentos aqui para chegar. Mas a minha pergunta é outra. Todas as pessoas são mega euforizáveis? Então chega um epicom aqui avançado, seja lá quem for, a gente dá o nome para a pessoa que ela quiser, e ela entra em mega euforização e ela transborda essa mega euforização para a plateia. Todas as pessoas, em tese, são mega euforizáveis ou não? E depois eu vou passar a palavra para ela, que ela quer falar. O que vocês acham? Eu acho que, em tese, todo mundo tem o seu pico, que é que a gente falou, máximo, bom, de algum processo que foi o nível evolutivo máximo que ela chegou, e ela conseguiu entrar no fluxo do processo da assistência, dentro do processo dela. Então, se a gente for pegar, mesmo aquela pessoa extremamente perturbada, tem algum nível... Em algum momento da manifestação dela. Mas pode ser que naquele momento ela não consiga. Naquele momento não, mas em algum momento ela chegou. Existe, então a gente está falando de chegar no seu pico máximo. Eu acho que há momentos que, mesmo que chegue o serenão aqui e ele faça a mega euforização, dependendo do estado consciencial que eu estou, eu não vou conseguir entrar lá, fala.
Não. Será que o serenão não consegue fazer isso se ele quiser? E será até que ponto isso seria um estupro evolutivo, né? Em vez de você melhorar a pessoa, você desequilibra todo o sistema psíquico dela, né? Você quer dizer de invadir, né? Não só de invadir, mas você lembra que o Valdo contava aquele caso que ele tinha sentido um serenão, não sei se era o australino, e disse que ele não conseguia suportar tanta felicidade, não tinha uma coisa... Fato isso. A pessoa aí, não tem estrutura, né? Dependendo da pessoa, do nível de caos da pessoa, essa felicidade íntima, essa mega euforização, paradoxalmente desestabiliza todo o sistema dela, né? Então, talvez por isso que não aconteça com todo mundo e em massa, né? Tá certo. Sim, ele falou isso. Uma coisa que me ocorre assim, é daquela pessoa assim, que está vivendo tanto os seus problemas que não percebe nem que o amparador está do lado dela. Pois é, não tem capacidade, né? Então, é isso, eu acho. Isso resume bem para mim. Deixa eu passar a palavra para ela, que ela está com o microfone ali, não pôde falar ainda. Você só liga para cima. Quando fica vermelho? Tá bom. É só para falar, eu quis entrar, quando ele falou, aquele rapaz ali de óculos, na questão do egoísmo, quando trabalha pensando em si, né? Eu penso o seguinte, é impossível a gente não pensar na gente quando a gente quer evoluir, né? O nosso padrão, ele tem que mudar a partir da gente, né? Agora, quando a gente muda, a gente não tem como não mudar ao redor, porque a energia não é essa. Exatamente, porque a pessoa não está isolada no universo. Exato. Ela reflete, agora, né? Então, né, se a gente quer, eu vejo que é um passo, né, pra gente. E, na verdade, a gente não quer saber tudo, a gente não quer pegar tudo, então a gente tem que puxar isso para a gente. Agora, a gente vai fazer uma assistência, por exemplo, para o outro, e a gente aprende também, porque o foco é ajudar. E quando a gente não sabe, a gente até aprende porque a gente quer ajudar, né? Então, se você quer melhorar, evoluir, você ou no outro, você vai aprender, né? Então, qual que é o mais inteligente para aprender? Tudo. Você ou o outro, né? E a gente vai pegar em cima do que a gente foca, né? Se a gente focar o que é isso, como é que eu vivo isso, aí eu acho que a gente, né, pega mais. É só para... Eu acho muito importante essa coisa de não pensar que é egoísmo, esse foco interno. Não, porque daí é um pensamento, no meu entender, religioso. Se a gente pensar que quando eu quero me evoluir, eu não posso porque é antiético, é um pensamento, no meu modo de entender, religioso. Que é o autossacrifício. Gente, então, nós estamos chegando aqui no final. Fala, Pilar. É o seguinte, é só complementando e para lembrar o nosso próximo passo, que é a transafetividade, já que a gente está falando em convívio, com mega euforização, porque aqui no texto está, tanto a gratidão quanto a auto-mega euforização ainda são reações primárias em relação à transafetividade. Pois é, gente, isso aí é para nos animar, né, Pilar? Para terminar bem animados. Próximo círculo. Gente, então eu agradeço a participação de vocês, agradeço aí a equipe do curso, do Moacir. Nós tivemos 16 autores, 64 autorandos, totalizando 80 pessoas. Muito obrigada e até a semana que vem. Gente, detalhe, dia 8 de abril é aniversário do Círculo. Teremos festinha de 5 anos. Então, por favor, estão todos convidados. Vai ter comes e bebes. Vai ter comes e bebes.